Panamá é um país localizado na América Central, tendo fronteiras com a Colômbia e com a Costa Rica, e que tem sua economia fortemente baseada nas atividades relacionadas ao famoso Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos e que faz o elo entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Justamente por influência do Tio Sam é que o Panamá prefere mais o beisebol e o basquete do que o futebol. Porém, o esporte bretão ganhou ainda mais notoriedade no país depois da classificação inédita para a Copa do Mundo em 2018 na Rússia. Se tu quiser descobrir tudo que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol do Panamá, assiste esse vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, manda o link deste vídeo para 6 amigos porque Panamá tem 6 letras, que eu vou te contar depois da vinheta. O atual Panamá era parte do Vice-Reino de Nova Granada, até que em 1821 a região se livra do domínio colonial espanhol, fazendo nascer a República da Gran Colômbia, que existiu até 1831, quando a dissolução desta república fez nascer um país chamado Nova Granada, antigo nome da Colômbia. Os Estados Unidos, vendo que era muito dispendioso atingir a costa leste da América pelo mar dando a volta na Argentina, pensaram, já que no Panamá tem a parte mais estreita de todo o continente, bem que a gente poderia construir um canal que fizesse os navios irem do Pacífico para o Atlântico, sem precisarmos, nós, dar a volta lá na Argentina. O miserável é um gênio! A Colômbia desaprovou o projeto e os Estados Unidos, por raivinha, incentivaram os movimentos de independência daquela região, que em troca permitiu a construção do canal. E assim, em 1903, nasce a República do Panamá. Por quase 100 anos, os Estados Unidos exploraram o canal, mas desde 2000 é 100% panamenho. Assim como a capital do México é a cidade do México, assim como a capital da Guatemala é a cidade da Guatemala, a capital do Panamá é, adivinha? A cidade do Panamá. Fundada em 1519 e que, junto com sua região metropolitana, abriga cerca de 1.200.000 pessoas. O desenvolvimento do futebol no Panamá foi um vagão puxado pela locomotiva da construção do canal, que trouxe grande desenvolvimento para a região em diversos aspectos. Apesar de ainda não ser filiado à FIFA em finais da década de 1920, o Panamá recebeu convite para disputar a primeira Copa do Mundo, a de 1930, no Uruguai. Mas as condições financeiras eram precárias e a Liga Panameña de Futebol acabou recusando o convite. Em 1938, o Panamá foi sede da 4ª edição dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, na qual o país fez sua estreia internacional no futebol, vencendo a Venezuela pelo placar de 3-1. Porém, pela mesma competição, o Panamá conheceu a sua pior derrota até hoje, perdendo para a Costa Rica por 11-0. O Panamá também teve seu dia de caçador e conquistou a maior vitória da sua história nas eliminatórias da CONCACAF para a disputa da Copa 2022 no Catar. E mesmo jogando fora de casa, o Panamá venceu Anguilha por 13-0 em 5 de junho do ano passado. Em 1951, o Panamá sediou o extinto Campeonato Centro-Americano e Caribenho de Futebol e conquistou o título. Devido à epidemia de poliomielite na região, a competição contou com apenas 3 seleções jogando entre si, em ida e volta. Porém, todos os jogos foram realizados no Estádio Olímpico da cidade do Panamá. O Panamá venceu a Costa Rica por 2-0 no dia 27 de fevereiro, venceu a Nicarágua por 4-0 no dia 28, empatou com a Costa Rica em 1-1 no dia 2 de março e bateram a Nicarágua por 6-2 no dia 4. Resultados que garantiram aos panamenhos o título após encerrarem na liderança do triangular com 7 pontos, 2 a mais que a Costa Rica e 7 em relação à Nicarágua. O ponto alto do futebol panamenho aconteceu em 2018, quando, de forma emocionante, o Panamá conquistou a inédita vaga para a Copa do Mundo. O Panamá avançou para a fase final ao encerrar o grupo em segundo com 10 pontos, 6 a menos que a líder Costa Rica e 6 a menos que os eliminados Haiti e Jamaica, respectivamente, terceiro e quarto colocados. No hexagonal final, os panamenhos se classificaram para a Copa de 2018 ao encerrarem na terceira colocação com 13 pontos, atrás dos também classificados México com 21 e Costa Rica com 16, e à frente de Honduras, que perdeu a repescagem internacional para a Austrália, e os eliminados Estados Unidos com 12 e Trinidad e Tobago com 6. Na Copa do Mundo de 2018, o Panamá foi sorteado dentro do grupo G, ao lado da Bélgica, da Inglaterra e da Tunísia.
Infelizmente, o Panamá voltou para casa com 3 derrotas: 3-0 para a Bélgica, 6-1 para a Inglaterra, gol de Felipe Balói para o Panamá, e 2-1 para a Tunísia, gol contra do tunisiano Yessine Merria a favor do Panamá. O Panamá não conseguiu classificação para disputar a Copa do Mundo 2022 no Catar. Na segunda fase, os panamenhos eliminaram Curaçao, mas no octogonal final ficou na 5ª colocação, atrás dos classificados Canadá, Estados Unidos e México, e da Costa Rica, que venceu a repescagem internacional contra a Nova Zelândia, campeã da Oceania, e à frente apenas da Jamaica, de El Salvador e de Honduras. O Panamá já enfrentou o Brasil em 5 oportunidades, sem uma vitória sequer, porém conseguiu um precioso empate em 1-1 no amistoso realizado em março de 2019 na cidade do Porto, em Portugal. Nos outros jogos, o Brasil venceu o Panamá por 2-0 em um amistoso jogado em Denver, nos Estados Unidos, em maio de 2016, venceu por 4-0 no amistoso jogado em Goiânia, em junho de 2014, venceu por 5-0 no amistoso realizado em Curitiba, em agosto de 2001, e venceu por 5-0 em Santiago, no Chile, em abril de 52, em jogo válido pelo extinto Campeonato Pan-Americano daquele ano. Quando joga em casa, geralmente a seleção panamenha atua no estádio Romel Fernández Gutiérrez, na cidade do Panamá, com capacidade para 26 mil torcedores e que foi inaugurado em 1970. A atual seleção panamenha é comandada pelo treinador dinamarquês Thomas Christiansen, vindo do Royal Union Saint-Gilloise da Bélgica, e conta com craques como o goleiro Luis Merria, do União Espanhola do Chile, os defensores Fidel Escobar, do Saprissa da Costa Rica, Roderick Miller, do Air Force do Iraque, Giovanni Ramos, do Lagoaíra da Venezuela e Michael Murilo, do Anderlecht da Bélgica. Os meias José Luis Rodrigues, do Sporting Gijón da Espanha, Adalberto Carrasquilla, do Houston Dynamo dos Estados Unidos e Edgar Bárcenas, do Mazatlán do México. E os atacantes Gabriel Torres, do Antofagasta do Chile, Rolando Blackburn, do Alajuelense da Costa Rica, e Ismael Dias, da Universidade Católica de Quito, Equador. 2 jogadores dividem o posto de maiores goleadores da história da seleção panamenha de futebol, tendo ambos jogado entre 2001 e 2018. Tratam-se dos atacantes Luiz Terrada, atleta revelado no Tauro do Panamá e que passou por clubes como Al Ain dos Emirados Árabes, Plaza Amador do Panamá, Envigado e Once Caldas, ambos da Colômbia, Real Salt Lake dos Estados Unidos, América de Cali e Milionário, ambos da Colômbia, Juan Aurich do Peru, Toluca e Veracruz, ambos do México, Universitário Sport Boys do Peru, até encerrar no Herrera do Panamá. E o outro é o também atacante Blas Pérez, revelado no Panamá Viejo e que acumulou passagens por Deportivo Cali e Cúcuta, ambos da Colômbia, Hércules da Espanha, Tigres e Pachuca, ambos do México, Al-Wasli dos Emirados Árabes, San Luis y León do México, Árabe Unido do Panamá e Municipal da Guatemala. Ambos marcaram 43 gols com a camisa da seleção do Panamá, porém Luiz Terrada fez menos partidas. E se eu te disser que 2 treinadores brasileiros já treinaram a seleção panamenha? O primeiro foi Carlos Alberto da Luz, capixaba da cidade de Colatina e que treinou o Panamá entre 2002 e 2003. Da Luz, como era chamado nos anos 90, comandou as seleções juvenis do Brasil, também acumulando passagens como treinador das seleções de São Vicente e Granadinas e Granada, no Caribe, e na seleção sub-15 de Omã, na Ásia. O segundo foi o alagoano de Maceió, Alexandre Guimarães, que dirigiu os Canaleiros entre 2006 e 2008, acumulando passagens também pela seleção costarriquenha, na qual também foi jogador por ser naturalizado, e atualmente treina o América de Cali da Colômbia. Frequente participante da Copa Ouro da CONCACAF, o Panamá foi vice-campeão desta competição em 2015, perdendo a final para os Estados Unidos, valendo menção também para as campanhas de 2011 e 2015, quando a equipe ficou na 3ª colocação. O Panamá jogou a nossa Copa América em 2016 como convidado, sendo eliminado ainda na primeira fase após vitória sobre a Bolívia por 2-1 e derrotas de 5-0 frente à Argentina e de 4-2 frente ao Chile. O Campeonato Panamenho de Futebol é disputado desde 1988 e desde 2001 possui 2 torneios, o Apertura e o Clausura, sendo que o campeão de cada um é considerado campeão panamenho, ou seja, 2 campeões por ano. Os maiores vencedores são o Tauro da cidade do Panamá com 16 títulos, sendo o último o do Clausura de 2021, o Árabe Unido da cidade de Colón
com 15 títulos, sendo o último o do Apertura 2016, o San Francisco, da cidade de La Chorrera, com 9 títulos, sendo o último o do Apertura de 2014, e o Plaza Amador, da cidade do Panamá, com 7 títulos, sendo o último o do Apertura de 2021. Estes formam o grupo dos 4 grandes do futebol panamenho. Também venceram o Campeonato Panamenho de Futebol o Deportivo Universitário, antigo Chorrillo, da cidade de Penonomé, com 3 títulos, sendo o último o do Apertura 2017, o Independiente da cidade de La Chorrera, com 3 títulos, sendo o último o do Clausura de 2020, o já extinto Eurokickers, da cidade do Panamá, campeão de 93, o Sporting San Miguelito, da cidade de San Miguelito, campeão do Clausura de 2013, o Alianza, da cidade do Panamá, campeão da Apertura de 2022, e o Panamá Viejo, também da capital, campeão em 2001. O campeonato de 2022 está na disputa do torneio Clausura e conta com 12 equipes. O Plaza Amador, que joga no estádio Maracaná, sim, eles têm um Maracaná na capital. O Árabe Unido, que joga no estádio Armando Deli Valdez, em Colón. O Sporting San Miguelito, que joga no estádio Los Andes, em San Miguelito. O Potros del Este, que joga no estádio Hacienda Country Club, na capital. O Tauro, que joga no estádio Romanel Fernández, na capital. O Alianza, que joga no estádio Javier Cruz Garcia, na capital. O Independiente, que joga no estádio Agustín Muquita Sánchez, em La Chorrera. O Deportivo Universitário, que joga no estádio Universitário, na cidade de Penonomé. O Atlético Chiriquí, que joga no estádio San Cristóbal, na cidade de David. O Veraguas United, que joga no estádio Atalaya, na cidade de Veraguas. O Herrera, que joga no estádio Los Milagros, na cidade de Chitré. E o San Francisco, que joga no estádio Agustín Muquita Sánchez, na cidade de La Chorrera. O futebol panamenho também tem seus clássicos. O clássico nacional entre Tauro e Plaza Amador, as duas equipes de maior torcida. O clássico Panamá-Colón, entre Plaza Amador e Árabe Unido. O clássico da rivalidade entre Árabe Unido e São Francisco. O derby chorrerano entre São Francisco e Independiente, os dois maiores de La Chorrera. O clássico jovem entre Tauro e São Francisco. O superclássico nacional entre Árabe Unido e Tauro, os dois mais vencedores. O clássico Rojo Azul entre Plaza Amador e São Francisco. O clássico Viejo entre Plaza Amador e Alianza. E o clássico interiorano entre Veraguas United e Atlético Chiriquí. E se eu te disser que 2 jogadores brasileiros jogam no futebol do Panamá, ambos no San Francisco de La Chorrera? O meia Marcelo Marques, revelado na base do Internacional de Porto Alegre e que ainda passou pelo Desportivo Brasil de Porto Feliz, São Paulo, Francana e Independente de Limeira, também do interior paulista, pelo Guarani de Venâncio Aires e Aimoré de São Leopoldo, ambos do Rio Grande do Sul, e o outro é o atacante Gustavinho, revelado nas categorias de base do Figueirense de Santa Catarina. Se tu chegasse até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!